Antônio Conselheiro nasceu na cidade de Quixeramobim, aqui no Ceará, e ficou conhecido por suas profecias, que uma delas dizia que o sertão vai virar mar. Com isso, talvez ele queira dizer que o mundo muda profundamente, e isso serviu como metáfora apenas para ilustrar esse pensamento. Mas o que ele não sabia é que hoje, mais de 120 anos depois do seu falecimento, o mundo estaria preocupado justamente com o nível do mar. Ou pelo menos deveria. Atualmente estamos vivendo algo nunca antes visto nos bilhões de anos de história desse planeta. Uma mudança climática causada por uma única espécie. E está sendo muito rápida. Nossa espécie descobriu que a queima de combustíveis fósseis é uma ótima maneira de gerar energia. Mas também, o que ninguém imaginava no início é que isso traria consequências sérias. Graças ao gás carbônico liberado nessa atividade, estamos vivendo uma mudança climática, que faz com que as temperaturas subam e o gelo dos polos derreta, o que por sua vez aumenta o nível do mar. Mas será que nós vamos deixar os oceanos invadirem nossas casas, destruir nossas terras, apagar a nossa história? Será que o sertão vai virar mar? Bom, é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa! Olá, criatura da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos meus incríveis apoiadores, que podem até gostar de ir para o mar, mas não gostariam que o mar fosse até eles. E pelo meu bronzeado aqui já dá para perceber que uma das minhas coisas preferidas de se fazer no mar é afundar navios inimigos, enquanto eu jogo World of Warships. Esse vídeo é patrocinado por World of Warships, um jogo gratuito para computador, em que você controla navios de guerra históricos. E olha, eu tenho que dizer que é incrível mesmo, cada um dos mais de 300 navios realmente existiram e são muito bem feitos. Pessoalmente eu adoro jogar com os coraçados, que podem não ter muita mobilidade, mas tem uma artilharia pesada. Mas além deles existem também porta-aviões, cruzadores, torpedeiros e vai ter até submarinos, olha só. Os submarinos serão lançados como um modo de jogo especial no final desse ano e vão ser incluídos de modo definitivo no início do ano que vem. A mecânica de jogo exclusiva deles vai ser fiel como é na vida real. Eles vão ser difíceis de serem detectados. E para você que curte o Ponto em Comum, vamos fazer ainda mais. Além de tudo isso, se você clicar no meu link aqui na descrição e usar o código BattleStations 2020, você tem direito a um presentão. São 250 dobrões, 3 dias de prêmio, barco USS Charleston e mais um slot no porto. Por isso não perde tempo e vai lá clicando no meu link aqui na descrição antes que o mar suba demais ou que o gelo derreta. Existe gelo, muito gelo no nosso planeta. E está principalmente nas regiões polares, e está derretendo ao longo das décadas. E quando, por exemplo, o gelo sobre o solo da Antártida derrete, ele pode acabar se desprendendo e sendo jogado ao mar, assim adicionando mais água aos oceanos. E disso todo mundo já sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é que existem outras maneiras do nível do mar subir. Por exemplo, um continente possui uma massa gigantesca e ela exerce uma atração gravitacional no mar à sua volta. E isso atrai a água para perto, assim fazendo com que o nível do mar tenda a ser maior no litoral do que em alto mar. E como a Antártida está perdendo grandes quantidades de gelo, significa também que ela está perdendo massa. Ou seja, esse continente vai deixar de puxar tanto assim o mar para o seu litoral, e se o nível dele diminui na Antártida, ele vai acabar subindo no restante do mundo. E como se isso já não fosse o suficiente, existe ainda outro fator: a expansão térmica. Quando aquecemos basicamente qualquer objeto, em geral ele tende a aumentar de volume, porque suas moléculas vão estar mais agitadas e mais espaçadas. Ih, qual é, hein? Tá me estranhando? Afasta aí, pô! E o mesmo aquecimento que derrete o gelo faz também com que a água dos oceanos se expanda e ocupe um volume maior, o que por sua vez resulta num nível do mar ainda mais elevado. E essa combinação de fatores está fazendo com que as projeções de nível oceânico não sejam nada boas. Dentro do cenário mais otimista, se a gente fizer tudo certinho, trocar as nossas fontes energéticas por outras mais limpas e tudo mais, nesse gráfico podemos ver que vamos ter ainda um aumento por volta de 30 a 60 centímetros no nível do mar
até o fim desse século, e cerca de meio metro a um inteiro de elevação no cenário mais pessimista, o que não parece tão devastador, porém o clima tarda, mas não falha. O clima terrestre demora para responder aos nossos direcionamentos, e para entender isso, imagine um navio, tipo um porta-aviões do World of Warships. Ele é uma embarcação enorme que representa outra coisa também gigantesca: o clima do nosso planeta. E graças a séculos queimando combustíveis fósseis, a humanidade foi aos poucos fazendo força, empurrando esse porta-aviões para um rumo trágico, um rumo que pode levar a uma catástrofe. Foi só agora que avistamos o perigo na nossa frente, e a partir desse momento começamos a fazer força para o lado contrário, para parar esse navio. Mas acontece que essa embarcação não ganhou tanta velocidade nessa direção do dia para a noite, e nem vai ser assim de repente que ela vai parar. Mesmo que a gente empurre com força total para parar esse porta-aviões, ele pode desacelerar, mas ainda vai continuar seguindo o seu rumo. Quer ver? Faz o teste aí no World of Warships, você vai sentir isso. Ou seja, isso quer dizer que mesmo que a gente, a partir de hoje, faça tudo certo para frear esse navio, frear o rumo que o clima global possui hoje, nós ainda vamos ter a garantia de ver uma piora das condições. Não vai ser de repente que nós vamos resolver as mudanças climáticas. O clima da Terra é um navio gigantesco que demora vários anos para responder aos nossos direcionamentos. Se a gente fizer tudo certinho, o nosso navio do clima ainda vai continuar se aproximando de uma tragédia climática por um bom tempo antes de finalmente mudar de direção. Pô, cara, a gente tá precisando mudar a direção. Se a gente começar agora, eu acho que em um século dá tempo tranquilo. Ou não. Então veja esse gráfico mais uma vez. Ele mostra até o fim do século o que pode acontecer com o nível do mar observável, mas o que ele não mostra é o nível do mar garantido para o nosso futuro, que é o que nós podemos ver nesse outro gráfico bem aqui. Essa linha preta é o que era mostrado no gráfico anterior, e ela não parece nada perto dessas outras duas aqui de cima. Essa linha preta é o nível do mar observável, mas as duas de cima são o nível do mar garantido. A partir de agora, se a gente fizer tudo direitinho, bom, vai ser tarde demais. Nós já garantimos um aumento de cerca de 1 a 2 metros do nível do mar. E no ano de 2100, no cenário otimista, nós teremos garantido de 1 a 5. Já no pessimista, pode ser uns 4 ou até bem mais do que 8. E isso possui consequências. Afinal, será que o sertão vai virar mar com esse aumento do nível? Bom, para isso nós temos que pensar num cenário mais catastrófico possível, se todo o gelo do nosso planeta derretesse. Atualmente a Terra possui cerca de 20 milhões de quilômetros cúbicos de água no estado sólido, o que é muita coisa. É o suficiente para soterrar o Brasil inteiro, mais o Paraguai e a Bolívia, com uma camada por volta de 2 quilômetros de espessura de gelo. É tanta coisa que isso pode demorar mais de 5.000 anos para derreter, o que demora bastante, mas não é impossível. E derretendo todo esse gelo, o nível do mar pode chegar a um limite de 65 metros a mais do que ele é hoje. O que foi o que poucos de vocês acabaram acertando lá no Instagram. E ó, aproveita e me segue lá no Insta para não perder as próximas perguntas. Fica a dica. Ok, 65 metros. É tipo um prédio de 20 andares. Isso é bastante, mas não é o suficiente para inundar tão profundamente aqui a região Nordeste. Ou seja, o sertão não vai virar mar. Mas o que vai virar mar nessa situação são todas as cidades litorâneas do Brasil. Eu aqui em Fortaleza, por exemplo, estaria debaixo d'água agora, assim como o resto da cidade que eu nasci e vivi minha vida. Já Belém estaria não só submersa, mas seria um lugar de alto mar, bem longe da nova costa brasileira. No Rio de Janeiro, o que são os seus morros hoje se tornariam um conjunto de pequenas ilhas, assim como em Salvador
e Porto Alegre. E o que é mais impressionante é que o que nós conhecemos como o Rio Amazonas hoje passaria a ser uma espécie de Golfo Amazonas. Isso destruiria uma parte enorme da maior floresta tropical do mundo, a um ponto que ela não iria conseguir mais se sustentar. Ela iria passar do ponto de não retorno. Ela iria desaparecer completamente. E o resto do mundo também sofreria. Toda a costa leste dos Estados Unidos iria embora, junto com o estado da Flórida inteiro. Veneza, Roma, Londres, Paris, Berlim e praticamente toda a Holanda seriam apenas uma memória. Sem falar que a terra que hoje habita 600 milhões de chineses sumiria do mapa. Isso pode parecer algo muito distante e hipotético, o pior que há de acontecer num cenário nada cético. Mas e se eu te disser que a elevação do nível do mar não precisa de tanto para uma tragédia causar? Lembre-se que estou falando somente de área submersa, mas as mudanças climáticas trazem mais para essa conversa. Quando a temperatura aumenta em parte do planeta, humanos, assim como o resto da vida, pode ficar obsoleta. Antônio Conselheiro estava errado, o sertão não vai virar mar, mas ao mesmo tempo estava certo. O mundo vai mudar. Crises políticas e econômicas vão pegar fogo como brasa se a gente não preservar o único planeta que chamamos de casa. Eu acho incrível como a humanidade não é muito boa em preservar a sua própria casa. 97% dos cientistas da área concordam que as mudanças climáticas são reais, mas parece que nós, como espécie, ainda não acordamos para isso. O nível do mar está subindo e isso não é uma boa notícia, nem mesmo para peixes como você. Clique bem aqui para saber por que você é um peixe. Vai lá que essa história ficou... E se você quiser saber mais sobre lugares inundados num futuro não muito distante, quando tudo for derretido, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como a Renata, que tá aí aproveitando uma praiazinha com o seu marido William, enquanto o mar não sobe, né? Ok, sério, Renata, mas muito obrigado mesmo por acreditar no Ponto em Comum e a sua mensagem. Valeu de verdade. E se assim como ela, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivo, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima quarta-feira, viu? Vai ser dia de quarta agora, viu? É isso aí. Tchau!